Boa tarde, obrigada a todos pela presença. Agora nós vamos abrir para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida sobre a palestra para o Dr. Fernando. Na parte que o senhor estava falando sobre o visual, né? Que a pessoa, quando ela está mentindo, ela tem a tendência de virar os olhos para o lado. E as pessoas que, geralmente, muitos sabem disso, ela mente olhando diretamente para a menina dos seus olhos. É o psicopata em si? Eu brinco falando o seguinte, olha, esses sistemas são para pessoas normais, tá? Por exemplo, se eu fizer agora qualquer teste com vocês, vocês já estão vacinados, né? Isso daí é numa conversa informal, numa conversa tete a tete, pro filho. Onde você estava? Ah, eu estava na escola. Lembra? O que você estava fazendo na escola? A dica é assim, sempre pede para a pessoa buscar acesso à memória. Eu sempre faço isso. Tá? Lembra o que você estava fazendo nesse horário? A pessoa tem que buscar a memória. Ao buscar a memória, ela vai buscar ou uma memória histórica ou uma memória construída. E aí você tem acesso à questão visual dela. Mas existem, por exemplo, formas de você burlar esse sistema. Eu tenho um vídeo que eu passo lá no site, você vai ver. É o vídeo do Eduardo Cunha. Tá? O Eduardo Cunha. O cara é treinado, ele era treinado. Agora ele está na cadeia, deve estar se fazendo um PhD lá na cadeia. Ou ensinando, né? Mas é um cara que é treinado. Por quê? Porque toda a entrevista dele, ele tem um comportamento que é o seguinte, ele abaixa a vista 45 graus e olha para um ponto fixo. Você pode perguntar o que você quiser para mim. Eu não vou dar dica, não vou dar acesso nenhum. Ok? Eu não dou acesso. Agora, se você está despreparada e eu converso com você, é movimento rápido. É movimento rápido, é um piscar de olhos. Ele vai para lá, e por isso que no vídeo é legal. Porque no vídeo eu gravo e depois eu congelo. Tá? Naquele momento, nesse momento que eu estou falando para vocês lá, o cara falou a verdade quase que no interrogatório inteiro. Na hora que a juíza perguntou para ele, quanto que o senhor ia receber? Aí ele falou assim, ele pegou e virou para a direita assim, eu ia... E aí ele para. E aí eu, pimba, printei a tela. Ou seja, o olho dele está para o lado direito, ele está pensando o que ele vai inventar. Tá certo? E aí ele começa a falar, na verdade ele me falou que ia me pagar, tal, não sei o quê. Então, a pista de acesso, ela é antes. Tá? Na apresentação grande que eu tenho, eu sempre falo isso. Falo, olha, as pistas de acesso, elas são antes. Depois que o cara falou, já era. Você tem que prestar atenção antes dele falar qual é uma pista para você acessar o sistema. Por isso que ele é bem rápido, tem que ser um pouco treinado. Tá? Oi. Alô? Boa tarde. É a segunda palestra que eu assisto do senhor e sempre o senhor inovando. É um prazer ouvi-lo. Eu gostaria de saber se já está dentro de um tribunal sendo utilizado a neurolinguística para saber se a testemunha fala ou não a verdade. Então, veja só. A neurolinguística ela é uma ferramenta. Tá? Eu desconheço qualquer tribunal que esteja fazendo isso. Até mesmo porque você não pode utilizá-la de forma coercitiva. Você não pode obrigar a vítima, o réu, a testemunha, a se valer, como se fosse o polígrafo. Tá? Você não pode colocar a mão aqui para ver se você está mentindo. Isso não vale. O que pode, por exemplo, nesse caso que eu gravei, eu não precisei, o cara já foi julgado, já foi condenado, eu já fiz o júri dele. Eu não precisei usar, porque ele confessa. Tá? A mentira dele, que é desrespeito à questão do dinheiro, é irrelevante. Por quê? Porque tem quebra de sigilo bancário. Tá certo? Quebra o sigilo bancário dela. Ela fez empréstimo, gente. Fez empréstimo para matar o marido.
Ela fez um empréstimo, entregou no dia tal, sacou o dinheiro, depositou na conta do amante, no dia do crime o amante sacou o dinheiro. Ele sacou o dinheiro para quê? Para gastar no shopping center? Ele foi pagar o matador. Então, eu não precisei usar. E se eu fosse usar? Se eu fosse usar, eu iria usar isso como argumento para o jurado. Eu ia virar para o jurado e fazer o que eu fiz para vocês. Jurados, eu queria falar algumas coisinhas para vocês. Olha, tem um negocinho que se chama neurolinguística, isso é uma ciência, e eu ia mostrar livros. Está aqui na ciência, no livro tal, no livro tal, no livro tal. Isso é ciência, tá bom? Essa ciência fala o seguinte, olha, a gente tem 2 hemisférios cerebrais, um esquerdo e um direito. O esquerdo, basicamente, por regra, porque também não é, você pode ter, é aquilo que eu falei, você tem psicopatas que você não tem padrão. Mas, olha, a regra é que o lado esquerdo é um sistema lógico, racional, etc., histórico, etc. O sistema direito, o hemisfério direito, ele é artístico, criativo, emotivo, etc. Significa, e aí também tem informação médica, tem a neurociência que busca explicação médica. Existem chamados movimentos sacádicos dos olhos, que são rápidos movimentos, que são esses rápidos movimentos, que eles são decorrentes de neurônios que buscam a associação a um dos córtex. Tá? Então, é uma explicação científica. Eu ia falar isso tudo para o jurado. Ia falar para ele, entenderam isso? Eles não podem falar que entenderam ou não. Mas eu ia falar para eles, olha, agora a gente vai analisar o movimento dos olhos dele. Quando ele prestou o interrogatório dele, ele falou isso, dá uma olhada. Ele olhou para a esquerda, ele está falando a verdade. Ele olhou para a direita, ele está mentindo. Ou seja, eu vou usar isso como argumento. Não que o réu, a vítima, a testemunha, seja obrigada, ou que o próprio juiz se valha disso como forma de convencimento. Ele pode se valer como convencimento, mas tem que ter prova no processo. Tá? Obrigada. Nos Estados Unidos, proibido. Em alguns estados americanos é proibido. Em alguns estados americanos é proibido. E numa delação? Então, na delação, ela depende de prova. Né? A delação, eu acho muito engraçado os depoimentos, as histórias do Lula, do Sérgio Cabral, desses nossos companheiros da vida aí, que falam assim, é baseado em delação. E daí? O delator, ele tem que provar. Ele, delator, é que tem que fazer prova. Olha, eu paguei o seu Lula tantos milhões. Tá bom. É a mera alegação dele. Mesmo que você faça uma análise que ele está mentindo, ele vai se prejudicar. Por quê? Porque depois ele vai ter que trazer documento comprovando que ele pagou. Tá certo? Então, numa delação, ela é basicamente irrelevante. Tá? Porque a delação depende de prova material. Tá? Depende. Hã? Você pode até utilizar, mas só como argumento, né? Falar, o senhor não está falando a verdade. O senhor não está falando a verdade. Como que eu sei? Eu sei que o senhor não está falando a verdade. Né? E aí você vai argumentar. Mais alguma pergunta? Bom, então, acho que nós podemos encerrar. Dr. Fernando Poch, muito obrigada pela sua apresentação maravilhosa. Obrigada. Eu agradeço, tá, pelo convite. Obrigado, gente. E agora todos estão convidados a participar do sorteio e também da nossa próxima atividade, que vai ser a oficina de artes circenses. Todo mundo já tem o telefone no WhatsApp direto da PGJ? Para participar do sorteio, a gente cadastra o nosso número. Espera aí, deixa eu ver qual é aqui.